E agora o painel dos portais patrocinadores. E é para apresentar e mediar esse painel que eu chamo o professor Nailor Marques Júnior. Oi pessoal, boa tarde. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro eu estou feliz por vir apresentar, por mediar esse painel. E eu estou feliz por uma razão simples. Eu acho que sempre, eu estava conversando aí com os debatedores, que eu acho que os painéis são sempre o ponto alto daqui. Eu acho que as pessoas que vêm aqui, elas vêm para ouvir o que as pessoas que estão por trás de tudo que acontece de bacana no mercado estão fazendo. Então os lojistas sempre têm um grande interesse nisso. E eu não tenho dúvida, eu já mediei outros portais, outros painéis, eu tenho certeza que esse vai ser tão interessante quanto os outros foram, porque tem 4 feras para responder aí. Para começar, eu quero chamar, para ocupar aqui, sempre da primeira cadeira para cá, eu quero chamar o Michele Vita, do iCarros. Michele. Quero chamar também o Fernando Ortenblad, do Na Pista. Fernando. Bom, aqui. 2 maratonistas aqui, ó. Vai vendo. Você acha que vai ser ruim? Não tem como, não é? Vejam lá. Eu queria chamar agora da Web Motors, Eduardo Campos. Eduardo. Boa. Aí. Com torcida organizada e tudo. Boa. E da Mobialto, quero chamar o Sancler. Sancler. Ô, minha gente, explicar rapidinho as regras aqui. Eu tenho perguntas que foram enviadas para a FENALTA, é sempre assim. Termina um congresso, as pessoas já começam a enviar a pergunta para o outro congresso, tanto que a ideia aqui é que a gente até possa refletir sobre o ano de 2024, mas eu acho que as pessoas estão interessadas no que vai acontecer 25 e daqui para frente. Eu sei que ninguém tem bola de cristal, mas vocês têm muito mais informações que a maior parte das pessoas aqui. E eu acho que é isso que eles querem saber. Também quero combinar uma coisa. Ali nesses painéis, estão vendo? Está marcando 2 minutos. A regra é que as respostas girem em torno de 2 minutos. Mas como nós somos privilegiados por ser o último painel, se a gente estourar o nosso tempo, não tem nenhum problema. E vocês fiquem à vontade para fazer acrescentamentos, caso vocês acham que seja interessante. Bom, vamos lá, eu quero começar com o Eduardo da Web Motors. E por quê? Porque trouxe a torcida. Na verdade, não. Pois é. Tem que começar com a torcida organizada. A primeira questão que eu tenho para você aqui, Eduardo, é a seguinte: eles querem saber, eu estava dizendo aqui, as pessoas sempre têm interesse em saber o que o Na Pista imagina para o ano de 2025. Que novidades vocês têm? Eu sei que se você... Na pista você vai ter que perguntar para ele ali. Ah, sim, desculpe, estou falando para o Eduardo aqui, desculpe. Estou olhando para o Fernando e falando para o Eduardo. Eles querem saber o que as pessoas querem saber da Web Motors, o que você tem de... Eu sei que vocês têm planos que vocês já podem contar, porque, enfim, 2025 está aqui. 2025 já está aí. Então, o que eles querem saber é o que vocês têm de novidade, o que você tem e que pode contar para eles. Legal, obrigado. A gente sempre tem muita coisa, muito lançamento todo ano, né? A web tem característica de ter inovador e tudo. E para esse ano a gente vai estar muito mais próximo das lojas, nossa ideia é estar bem perto do lojista, para ajudar nessa transição para o digital, né? Que muita loja ainda sofre com o digital, e a gente quer estar junto com elas, bem próximo.
e também ajudá-las a anunciar mais os carros dela, porque muita loja tem medo de anunciar, principalmente na web, né, que tem lead e tudo. Então a gente está trazendo algumas funcionalidades legais, umas novidades boas que vão ajudar as lojas também a anunciarem. Por exemplo, já está quase no Brasil todo a opção de regionalizar o anúncio, coisa que a gente não tinha. Então, por exemplo, o cara está lá no Ceará, ele só quer lead do Ceará, ele já pode colocar lá a opção, não tinha, né? Então vinha lead de fora, às vezes reclamava. Então isso já tem. A gente está lançando, tem quase o Brasil inteiro, não está na capital de São Paulo ainda, o anúncio pop, que carros até 50 mil não pagam lead, tem bastante audiência, bastante resultado e muita gente evita colocar, né? Então também a gente está lançando. Então é um produto bem legal, está quase o Brasil todo, só não está São Paulo capital ainda também, mas provavelmente em janeiro a gente já deve estar girando o Brasil inteiro. Tem limitador de leads, então o que a gente quer de fato é que a loja anuncie, né? Que esteja ali próxima dos marketplaces, anunciando, participando, colocando estoque. Porque deixar estoque de fora, né? A gente sabe que o mercado é digital. Então se a loja não anuncia o estoque, não vai vender, né? Então precisa estar ali. A gente está também lançando várias funcionalidades do nosso CRM, a gente vai falar mais para frente de gestão, né? Da importância da gestão. E o nosso CRM hoje tem muitas lojas já utilizando, a gente está lançando várias funcionalidades. A gente está lançando, por exemplo, agora o WhatsApp no anúncio, que quem tem o nosso CRM vai já conversar direto via WhatsApp, que o brasileiro está sempre com o WhatsApp na mão, né? Não tem como. É difícil entrar no cockpit para responder o lead, mas o WhatsApp, o cara está encostado no carro, ele vai responder, porque senão também é demais, né? Então a gente está lançando também isso daí. Tem muitas novidades também para o ano, acho que vai ser um ano bem bacana. E aí as novidades vão se aparecendo no decorrer do ano. Se eu falo muita novidade, o time de produto já fica com raiva, porque acha que eu estou pressionando, entendeu? Eles sabem bem como é a luta, né? Bota a data, eles morrem, aí sai correndo aqui, não volta nunca mais, né? Mas tem muita coisa legal para a gente estar lançando aí, acho que vai ser bem bacana. Bacana, eu vi uma pesquisa recente que o brasileiro que fica mais tempo na internet, um brasileiro médio fica 10 horas por dia na internet. 10 horas por dia é muito tempo para uma pessoa passar conectada. Então, portanto, vocês que trabalham fundamentalmente com esse público que está praticamente à disposição de vocês, e não de vocês propriamente, mas do lojista que faz esse uso. E, Michele, a próxima é sua. Eu estava vendo aqui o presidente Enilson falando, eu vi de manhã, eu tenho acompanhado tudo que eu posso aqui das falas. O mercado brasileiro de seminovos, ele acendeu e parece que ele está começando a encontrar o ponto de equilíbrio, tanto que todos os estrangeiros que vieram aqui ficaram impressionados com o volume de carros comercializados aqui no Brasil. Esse ano, parece, conversei com o Enilson, passa de 15 milhões e meio, é muita coisa. É um mercado absolutamente gigantesco, eu não tenho nem ideia de quanto significa em bilhões. Mas sim, se a gente vai ficando um mercado mais maduro, você, com a informação que você tem, você acredita que desafio esse lojista tem quando esse mercado se estabilizar? Não estou dizendo que ele vai estabilizar agora, mas a tendência é que ele não continue dando saltos como ele deu antes, o mercado de seminovos. Legal, uma ótima pergunta. De fato, quando a gente compara o mercado brasileiro com os mercados mais maduros, a gente tem visto, de fato, uma grande aproximação aqui. E acho que o que você vê, você encontra nesses mercados mais maduros, de fato, muito mais competição, isso afeta a margem, e um aumento também de exigência da experiência do nosso consumidor. Sabe aquela coisa do passado, que o cliente vai passar na loja e vai comprar seu carro, assim, não tem mais, isso não existe mais. Então, assim, o acesso à informação se torna ilimitado, a exigência de uma experiência única e personalizada também acaba sendo imprescindível para você conseguir ter sucesso. E eu acho que uma coisa legal que eu estava conversando com o Léo aqui da internet ali da Alferge, e ele falou, pô, veio a pandemia, a gente digitalizou do nada, assim, explodiu. E acho que isso pegou um pouco também de surpresa, foi muito rápido, e acho que uma das coisas mais importantes nessa evolução que a gente está sentindo é muito dado. De repente, o lojista tem acesso a uma quantidade de dados assim absurda, e o que a gente vê, o dado aliado a uma tecnologia, que você pega aqui, inteligência artificial, que hoje é de fato quase uma commodity muito disponível, isso vai criar de fato um diferencial para que qualquer lojista, qualquer vendedor, possa tratar cada cliente de forma única. Em um mercado maduro e competitivo, ou você passa a tratar cliente como único, entende a sua necessidade para ter a oferta certa, com o produto certo, com o serviço certo, para você se diferenciar, ou você perde esse cliente. Porque a tecnologia está acessível a todo mundo. Quem não surfar essa onda vai perder cliente, vai perder venda e não vai sobreviver num mercado desse. Boa. Ô, Sancler, eu vou estender essa mesma pergunta, porque aqui aparece para mim, todo mundo está curioso, o que as plataformas têm para oferecer para 2025. Eu quero ouvir você.
Na realidade, a gente elegeu o ano 2025 para um ano da continuidade. A gente não tem grandes novidades, né? Nós lançamos muitas coisas esse ano e a gente está pensando em 2025 é um ano muito mais para amadurecer o que a gente tem construído, muito mais do que ficar criando coisas muito diferentes. Mas sempre pensando em ter os produtos corretos para os nossos clientes. A gente tem um drive muito forte para ajudar a loja a vender os seus carros, então a gente tenta utilizar ao máximo as tecnologias para isso, para que ele faça um bom anúncio, para que os carros estejam disponíveis para os clientes, para que ele possa utilizar, por exemplo, a nossa inteligência artificial para ele poder fazer a descrição do veículo, que é uma das coisas que a gente vê que tem muita dificuldade, os caras não colocam descrição nos veículos, então a gente está tentando criar coisas para ajudá-lo a fazer um bom anúncio. E do lado do consumidor final, é garantir que esses anúncios cheguem aos nossos consumidores. Então a gente está prevendo um crescimento aí em torno de 15% a 20% nossa audiência para o ano que vem. A gente cresceu muito fortemente nos últimos anos, então a gente está mais no momento aí de crescer não tanto, mas crescer aí 15%, 20%, que é um crescimento bem saudável para que a gente consiga ajudar as nossas lojas a venderem carros no ano que vem. Então, a gente vê o ano que vem como sendo um ano muito mais de consolidação do que a gente vem construindo, do que um ano de grandes apostas aí, de grandes lançamentos. Bacana. E eu vou estender para você, Fernando, agora sim, né? Vou estender para você, fiquei brincando com o maratonista e pulei de nome com o portal. Eu quero a mesma coisa, porque na verdade essa pergunta aparece muitas vezes aqui, sinal que essa é a grande curiosidade das pessoas, né? Eu queria ouvir de você, do Na Pista, a mesma coisa. Quer dizer, o que o Na Pista vai estar pensando para o ano de 2020, especificamente para o ano 2025. Depois eu vou tentar fazer um exercício futuro com vocês, para pensar 5 anos, 10 anos, mas eu queria saber do ano de 25 que já está aí, né? A gente está em dezembro, o ano já está aí, praticamente todo mundo fechando já, apagando a luz para fazer as contas de 2024. Legal. Acho que primeiro é legal dizer que a gente está aqui nesse momento comemorando nosso primeiro aniversário, né? A gente lançou Na Pista exatamente na final do ano passado. Fato. Então estamos aqui comemorando com vocês, aí, com meus pares de indústria e parceiros comerciais aqui. Bom, para 25, a nossa ideia aqui é consolidar o Na Pista como uma plataforma poderosa aqui para os nossos parceiros comerciais, para comprar bem e vender bem de forma integrada em um só ambiente, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui, se a gente pegar o capítulo comprar bem, a gente vai dar um foco bem especial esse ano na nossa plataforma de reposição de estoque. Tá? Então, a gente cresceu bastante nesse ano, nessa frente, mas o ano que vem vai ser o ano para investir forte nesse vertical. E aí a gente está apoiando basicamente aí em 3 pilares aqui quando a gente fala em ajudar o lojista a recompor o estoque dele. O primeiro é o que a gente chama aqui de curadoria, né? Então a gente escolhe a dedo aí alguns vendedores, né? Com estoques bem selecionados, com boa curadoria. Então, obviamente, os próprios carros retomados do Banco BV, mas também frotas de locadoras, de empresas. E disponibiliza esses carros para os nossos parceiros comerciais, aí, todos com laudo, fotos super detalhadas e tal. Para o ano que vem, a gente vai expandir muito a nossa base vendedora, mas mantendo aí esse critério de qualidade, de como a gente seleciona esses veículos. Junto com isso, a gente tem um segundo pilar que eu pessoalmente gosto muito, que está no forno aqui que a gente está construindo, que é o que a gente chama de inteligência de compra, né? Então, a gente criou esse ano um algoritmo que olha para o giro dos carros, para a rentabilidade, para como ele performa em cada região. E o ano que vem, a gente vai querer oferecer para os nossos parceiros essa ferramenta para que eles possam tomar melhores decisões de recomposição. Então, quer dizer, inteligência de dados para a tomada de decisão de compra, né? Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o que a gente chama aqui de concierge na pista, né? Então, se por um lado a gente acha que inteligência de dados, inteligência artificial pode ser muito útil para o processo de reposição de estoque, a gente acha também que inteligência humana, se somada a isso, é muito legal. Então, a gente está crescendo aí o nosso time de consultores na pista, então tem um time disponível para os nossos parceiros, que acompanha todo esse processo, né, desde o primeiro contato do WhatsApp até o carro chegar na loja.
né? Então, com isso, a gente quer aí dar uma experiência forte aí, na recomposição de estoque, mas sem esquecer o nosso core business, que é o classificado, né? Então, do lado do classificado, a gente vai investir muito. Acho que o ano passado, a gente fez uma aposta grande aqui na Fenalta, a gente lançou a nossa busca inteligente, né? Que era um mecanismo de busca que permitia buscas muito mais granulares para o consumidor. E aí, passado esse ano, o que a gente viu? Que o consumidor gostou e que isso acabou gerando um lead melhor para a loja. Então, o ano que vem vai ser o ano para turbinar aí nossa busca com inteligência artificial. Esperamos que ela fique mais inteligente, mais proativa, e a gente está criando aí um motor de recomendações muito poderoso. E acho que é interessante dizer que esse motor de recomendação ele está sendo criado com base em carros usados, né? Então, não é marca, modelo e versão, a gente está olhando para 250 mil carros, tratando como bem único para oferecer essa recomendação para os nossos clientes. Então, acho que é um pouquinho, isso deve ter passado um pouco. Não. É que a gente é o mais novo da turma, precisa ter mais novidade. Tem né? mais novidade, claro. Na verdade, o que acontece é que esse mercado, olhando para o que vocês fazem, deu um salto muito rápido. Acho que a gente, na verdade, o Brasil inteiro deu um salto rápido em muita coisa, mas do tempo que, eu imagino vocês, do tempo que a gente colocava anúncio no jornal, e o cara ficava abrindo aquele jornal de domingo, passando aquele monte de página chato, riscando a caneta, e depois puxando para ligar pessoa por pessoa, e daí para identificar se era de um lojista ou se era de um particular, era um trabalho danado, que eu acho que, eu imagino que sim, olhando do meu lado, eu não tenho a ver com isso, mas eu imagino que o consumidor brasileiro aderiu à estratégia de vocês muitíssimo bem. Eu imagino que aderiu muitíssimo bem. Eu vou perguntar aqui, eu vou voltar para o Sancler. O Sancler, as pessoas perguntam aqui, se você acha que as pessoas, para performarem mais em 2025, a gente já falou aqui de inteligência de dado e tal, né? Olhando da ótica de vocês para o mercado, pensando não só no lojista, mas também em quem consome o produto final, que é o sujeito que compra o carro efetivamente, o que você acha que o lojista pode fazer para performar melhor em 2025? Só para vocês pensarem que eu vou estender essa pergunta aqui, porque eu acho que é uma pergunta que também apareceu praticamente em todo mundo que eu recebi aqui, essa pergunta apareceu. Se você tivesse falado assim, eu tenho que dar alguns conselhos para o lojista. O primeiro conselho é anuncia nas 4 plataformas aqui, que as 4 são muito boas, você precisa das 4. Às vezes a pessoa pensa, não, eu vou ficar com uma plataforma e não a outra. A mesma coisa que você vai estar num canal de televisão, não vai estar no outro, porque todas as 4 aqui têm audiências de qualidade, todas as 4 têm um banco por trás, bancos fortes que ajudam os lojistas. Então, a primeira coisa, anuncia nas 4, porque as 4 são muito sérias. E ao anunciar, anuncia bem feito. Já que vai fazer um anúncio, vamos fazer bem feito, caramba. Vamos colocar as fotos bem tiradas, vamos colocar vídeos nos anúncios, vamos colocar a descrição dos carros, vamos colocar um preço competitivo. Beleza, anunciei bem anunciadinho, ótimo. Agora vamos receber o lead, uma vez que receber o lead, vamos tratar bem o nosso cliente, vamos conversar com o cliente, vamos entender de fato qual que é a necessidade do nosso cliente, para a gente poder oferecer o carro adequado para ele, convidá-lo para vir na loja, uma vez que ele veio na loja, dar um atendimento presencial bom também, de forma que aí a gente consiga vender o carro. Eu costumo dizer que o processo para a venda de um automóvel, ele começa de fato na compra do carro, por isso que todas as plataformas aqui tem uma plataforma de recompra para ajudar o lojista a fazer abastecer seu estoque. Puxa, comprei bem um carro, caramba, já que eu gastei 50, 100 mil para comprar um carro, não custa nada eu gastar uma graninha para fazer o anúncio dele, que é muito mais barato. Se você colocar quanto corresponde o anúncio desse carro com relação ao custo do veículo, é muito pequeno, então vou fazer um anúncio legal. E já que eu vou fazer o anúncio, vamos tirar a foto legal. Já que eu vou tirar a foto legal, vou gerar lead, vou responder bem esse lead. E aí eu vou vender. Então, esse ciclo, ele funciona bem se a gente der atenção para esses pequenos detalhes. Então, se fosse para mim dar uma dica para as lojas para o ano que vem, vamos fazer o básico bem feito. Faz o básico bem feito, que é sucesso total. Seria esse o meu conselho, um advice aí simples. Você sabe que em educação, a gente pena no Brasil, a minha área é educação, a gente pena no Brasil exatamente por não fazer o básico bem feito. O brasileiro resolve fazer 1 milhão de coisas e aquilo que ele tem que fazer, que é o óbvio, que é o necessário, ele acaba não fazendo. Não à toa, islandeses, finlandeses, noruegueses, suecos têm a melhor educação do mundo e eles fazem arroz com feijão.
E a gente não sabe fazer arroz com feijão e quer fazer outras coisas. Eu vou estender essa mesma pergunta de estratégia para 2025 para todos vocês, mas antes, eu tenho aqui, Eduardo, uma pergunta. A pergunta para o Eduardo do lojista tá no gatilho aí, só para saber. Eu queria fazer essa pergunta antes. Tem uma pergunta que vai aparecer aqui. É para você, Eduardo, a pergunta. Para o Web Motors, olá, me chamo Michel Barbosa, sou proprietário da Garagem 88 Automóveis. Para o Web Motors, como vocês enxergam o mercado de seminovos para os próximos anos? E como nós lojistas podemos nos adaptar também para aproveitar essa nova mudança? Legal. Aí ele falou um pouquinho já do mercado, né? Esse ano a gente está vivendo um ano tenso, né, do mercado de seminovos, vai bater, como você falou, com 15 milhões. E a gente está vendo um fenômeno ao mesmo tempo acontecendo, que a pessoa física segurando mais a venda do carro dela, né? Então, aparentemente, tem mais gente comprando carro que não tinha carro. Porque se você perguntar nas lojas, está difícil comprar carro, né? Tanto que todo mundo está até fazendo desmobilização para ajudar a reabastecer. Então, o que aconteceu nesse ano, na verdade, é que os preços dos carros vêm caindo, né? O usado caiu esse ano, segundo o nosso índice, 3,5% mais ou menos o preço do usado. E o consumidor que comprou o carro com preço lá em cima não quer vender, né? Ele vai procurar para vender, o carro está mais baixo. Então, o consumidor, isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? A gente tem importado grupo no mundo inteiro. O Paul estava aqui falando sobre a Austrália, está a mesma coisa lá. O mercado de usados crescendo, mas o PF não querendo vender o carro. Então, a gente acredita que isso, talvez com o tempo, comece a aliviar um pouco, né? Porque ele vai ter que se conformar que caiu um pouquinho o preço do carro e o mercado de usados continue bem intenso, porque acho que esse crescimento não para, né? O de zero começou a crescer também, então ele acaba alimentando o mercado de usados. Então, acho que isso vai continuar nessa tendência de crescimento. E como é que a loja pode aproveitar mais? Comprando bem, né? Sabendo comprar. Os nossos anunciantes lá, como de vocês deve acontecer também, são assediados o tempo inteiro, né? Para poder comprar carro mais barato e tudo. Então, é saber comprar bem. E o resto é a resposta do que a gente vai falar aqui na sequência, né? De como que ele, de fato, aproveita o mercado de seminovos, que é a próxima pergunta que você vai perguntar, como é que a lojista melhora para 2025, né? Não sei se você quer que eu emende na... Você pode emendar e a gente vai passando para eles. Tem a ver com a mesma coisa, né? Não, pode ouvir. Então, seguindo o que ele falou, que ele explicou super bem, ele falou 5 coisas tão rápido, falou todas quase, né? Então eu vou empilhar um pouquinho no que ele falou e pegar um tema específico. Todos nós somos gestores de equipes, né? Gestores de gestores, com certeza, há muitos anos. E o que a gente percebe muito que faz diferença no resultado de um time comercial é o gestor. Muitas vezes a gente fala, a loja tem dificuldade de contratar pessoas, porque eu falo sobre a resposta do lead, né? Uma vez tudo bem feito, estoque publicado, em todos os portais, né? Tudo ali, o anúncio bem feito, observação colocada, aí vem o lead. Aí a gente tem pesquisa com o consumidor. Eu não sei se vocês têm essa pesquisa nos outros portais, mas a gente vê que mais da metade dos leads não tem nenhuma resposta. Isso aqui e nos outros países do mundo, né, que às vezes a gente acha que o brasileiro e tal, mas acima de 30% não responde. Eu fui na NADA tem um tempo em Las Vegas, 1/3 dos leads, depois do IA, não era trabalhado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, que a gente fala, né, que é o primeiro mundo e tal. Então, acho que o nosso desafio maior aqui é o desafio de gestão. Gestão é ter um gerente na loja acompanhando o time comercial. Porque não adianta só você treinar o time comercial se não tiver um gestor em cima aí de responder o lead, qual foi o resultado. E esse cara comprou ou não comprou? Não é vender, quer, não quer próximo. Né? Vamos trabalhar o cara, porque é um carro que o cara está comprando, né? Não é um algodão doce que ele vai quer, não quer. Não é, ele tem que trabalhar o cara, é uma decisão. Uma boa parte vem com financiamento, todos os bancos estão incluídos, quer dizer, então financiamento tem que aprovar o crédito, o mercado nem está tão fácil, né? Então demora um tempinho para o cara também ter a decisão. Então, se você não tem o gestor em cima acompanhando, fica complicado. Uma coisa, a web tem essa característica da loja acompanhar muito o resultado do lead, né? Porque tem o trauma da gente comprar o lead e tal. Então, eles gostam de acompanhar quantos leads precisa fazer uma venda e tudo. E muitos perguntam assim, quantos leads precisa fazer uma venda? A diferença de quem tem gestão e está em cima, para quem não tem, é absurda. Assim, é o gestor que muda uma empresa. Então, quando você é gestor de gestores, talvez eles possam falar isso, né, se quiserem, é o gestor que faz a loja, é o gestor que faz o time comercial dele, é o gestor que é o gestor que muda. Então, invistam na equipe, sim, mas invistam nos gestores também, botem bons gestores, pessoas que acompanham, né? E levem a sério, porque o dono da loja muitas vezes tem dificuldade de ser gestor, porque ele compra, vende, vai no banco, precisa ter de fato uma pessoa olhando. O pequeno tem um pouco mais de dificuldade, mas tem que ter alguém olhando, senão é mais difícil conseguir. Então, a minha dica para
quer ter bons resultados para 2025, investe na equipe, treina a equipe, mas bota uma pessoa de gestão, senão não dá, né? Boa, isso mesmo. Então eu quero já vi na sequência aqui. Fernando já pode dizer, se você disser aqui, eu sou o caçula do pessoal, então obviamente você nesse tempo já acumulou uma experiência. É um caçula velhinho, tá? Mais é ou um menos. caçula velhinho, tem histórico. O caçula já passou por quase todos aqui. O caçula de Naquista. O caçula já contribuiu para a criação aqui, ó. Tem uns 75 Já vestiu anos, umas sabe? camisas. Dos caçula dois de Naquista. diretamente e do meu indiretamente, que trabalhamos junto, aprendi muita coisa com ele. Então é um caçula velhinho já na história. Boa. Legal. Não, perfeito. Não, eu acho que, complementando até que o ponto que o Sancler e o Eduardo colocou aqui, e até eu vou um pouco além, né? Além de anunciar nos classificados, eu acho que tem uma questão aqui que é bem importante, que é se tornar um especialista em classificados, né? Acho que pegando aqui um paralelo, se a gente olhar até outro mercado, outra geografia, você tem hoje nos Estados Unidos, por exemplo, varejistas que nasceram, cresceram e vivem exclusivamente de marketplaces, uma Amazon, por exemplo. Como aqui no Mercado Livre também. Então, hoje, se a gente pegar um lojista que souber extrair o máximo dos classificados, isso tem um diferencial competitivo relevante, né? E eu acho que aqui o Eduardo passou por alguns pontos aqui, às vezes são coisas simples, mas a execução faz toda a diferença. Então, só citando alguns pontos aqui, a descrição do anúncio que o Sancler colocou. Pô, o lojista começa a vender o carro pela descrição do anúncio, né? E nos dias de hoje, isso é ainda mais importante. Porque conforme todo o mecanismo de busca evolui, inteligência artificial evolui, o que está no anúncio é o que às vezes vai determinar se o anúncio vai aparecer ou não no motor, né? Outra coisa é gestão de lead, né? Responder lead de e-mail era importante. Quer dizer, primeiro, responder é importante. Responder rápido vai ficando importante. E agora, e no Brasil do WhatsApp? Esse imediatismo no WhatsApp é muito maior, né? Então, eu acho que esse twist aqui, quer dizer, quando a gente fala, pô, não, já estou em todos os classificados, legal. Agora, eu estou extraindo o máximo dos classificados, porque talvez quando a gente olha num cenário, sei lá, vamos olhar ano que vem, talvez em algum momento a gente tenha alguma desaceleração do crescimento. O que eu vou fazer? Pô, já estou nos classificados, o que eu posso fazer para extrair mais dos classificados? Então, eu acho que esse é um ponto super relevante aqui para buscar. Da mesma forma, na compra, né? Quer dizer, comprar bem, às vezes, é mais importante que vender bem, né? Então, de novo, acho que todos aqui têm plataformas também de reposição de estoque. Olhar para a plataforma de reposição de estoque com carinho também faz uma baita diferença, né? Do que comprar do amigo. Por quê? As plataformas aqui, o que elas têm? Primeiro, elas dão uma abrangência de ofertas muito maior. Às vezes, todo mundo aqui vai ter algum lote exclusivo, que você só vai ter naquele canal. Então, você usar isso, você está enxergando um número de ofertas maior, a tua chance de fazer uma melhor compra é muito maior, né? E, da mesma forma, se fidelizar essas plataformas pode ser super importante, porque todos nós aqui temos uma metodologia de como a gente capta veículo, como a gente qualifica, como que é o laudo, como que é o pós-venda, né? E como a recomposição de estoque é uma coisa recorrente, se fidelizar numa plataforma, você tem um padrão de qualidade garantido nas suas compras do mês a mês. Aqui só complementando um pouco aqui meus colegas. Não, mas eu acho que, na verdade, eu estou olhando aqui de fora e pensando assim, eu estou complementando esse perceber que vocês estão avançando bastante no que as pessoas querem ouvir. A impressão que dá que a gente está falando sobre a mesma coisa, mas é importante o detalhamento desses pontos, porque cada um tem uma estratégia para detalhar esse ponto, e é mais ou menos isso que a gente está ouvindo aqui. E a mesma pergunta eu vou repetir para você. Eu concordo com eles, acho que é isso, né? É ingrato, né? Responder depois os três. Sim. Aqui, né? Não, mas assim, acho que todos, obviamente, trouxeram pontos complementares. Eu talvez traria um pequeno complicômetro, quer dizer, eu acho que, obviamente, o básico bem feito, trabalhar bem o lead, o anúncio, eu concordo muito, acho que a gente trabalhar na qualidade do anúncio traz, inclusive, uma questão de insegurança que a gente vive, né? A qualidade traz muito mais garantia e segurança para o consumidor que está do outro lado. Mas acho que tem duas coisas que eu mencionei na minha primeira resposta que eu acho que vale os nossos lojistas começarem a olhar. Uma que é dados. Eu acho que tem muito dado à disposição. Nas 4 plataformas aqui, tem dados infinitos para suprir para os nossos lojistas. E isso vai fazer ele tomar melhores decisões. Na compra, na venda, na precificação. Sabe? Muitas vezes, fala, pô, teu anúncio é muito bom,
mas o preço está muito alto, muito baixo, e aquilo ali dificulta a venda, o recebimento de um lead, de uma conversão, porque ele não está precificando bem, porque a demanda está alta, a demanda está baixa naquele... E acho que nós temos uma capacidade de ajudar muito o lojista aqui em oferecer dados que ajudem ele a tomar muita decisão. Então, lojista, exija seus dados, sabe? Os dados que nós temos aqui no dia a dia vão te ajudar, exija isso, e falo isso de maneira super isenta, que essa é a nossa função, ajudar o lojista a vender mais. E a segunda, que acho que pega um pouco da questão, assim, se a gente olha um pouco para a indústria hoje, ela ainda não é tão eficiente. Se você olha, tem 30%, 40%, a gente acabou de ver umas 2 pesquisas que a gente tem feito de uns testes aqui, que 40% dos leads não receberam resposta. E aí você junta isso com canais de comunicação digitais, como o WhatsApp, e aí você acopla um pouquinho de tecnologia, que é um pouco de AI, você cria uma mistura explosiva. Assim, olha, o cliente conversando com uma IA generativa que é capaz de atender o cliente até quando o nosso dealer está dormindo. E eu acho que são coisas que, 1, 2 anos atrás, elas pareciam uma tecnologia de outro mundo, e hoje em dia é uma commodity, é algo que é muito fácil. Então, acho que, e eu já estou avançando um pouco de 2025, né, então acho que a preparação dos dados, além de tudo isso, é algo que ajuda a tomar melhores decisões, mas acho que eu começar a olhar para novas tecnologias que estão acessíveis para se preparar para um futuro breve, isso também é um outro convite que acho que vai ajudar. Obviamente, nós, plataformas, estamos aqui para isso. E eu pego aqui do lado do Itaú, o Itaú tem investido alguns bilhões aqui em tecnologia de IA, bilhões mesmo, assim, com parceria com quase todas as grandes empresas, para de fato ajudar a mastigar dado e facilitar a decisão e facilitar aqui conexão entre vendedor e comprador. Mas acho que mesmo não querendo usar, e eu falo isso de maneira super aberta, olhem porque tem solução no mercado que ajuda a tomar a decisão, facilitar e ser mais eficiente operacionalmente para ter muito mais venda. No básico bem feito, fazer o básico bem feito com um pouquinho de tecnologia, você vende o dobro ou o triplo aqui. Ouvindo o que vocês estão falando aqui, eu acho que todo mundo aqui está apressando, porque esse número para mim era desconhecido, esse número de 40% de não resposta, não interação, é um número altíssimo. Né? De pensar em termos de negócio, quer dizer, o cara não teria que fazer nada. Se nós pensarmos no mercado como hoje, olhando de fora, o jeito não tem que fazer nada, ele só tem que fazer aquilo que ele deveria ter feito. Ele não está deixando de fazer. Se ele fizer aquilo, já tem muito negócio aí para frente. Talvez esses 15 milhões, talvez pudessem até ser muito mais. O lojista que está nos ouvindo aqui perdeu por absoluta ineficiência. Não interessa qual é a razão que a pessoa tenha dado, mas faltou se dedicar a isso aí. Antes da gente começar a falar, e nós vamos terminar com isso, pensando nos próximos 5, 10 anos, que eu sei que vocês, a inteligência de vocês, obviamente, é do mercado de vocês olhar para frente, não tem como, né? Eu entendo que o passado é bacana, mas o mundo de vocês caminha para frente, e eu sei que vocês não são gurus, mas têm uma imagem, uma ideia. Mas antes disso, queria complementar uma coisa, eu sou do mundo de humanas, eu não sou um homem de exatas, sou um homem de humanas, minha vida inteira eu fui dedicado a isso. O filósofo Voltaire disse no século XVIII, repara, que o homem é o único animal que come sem ter fome, bebe sem ter sede e faz amor nas 4 estações do ano. Isso quer dizer o quê? Que o homem é o único animal que é capaz de criar a sua própria realidade. O anúncio bem feito diz o quê? Ele diz para mim aquilo que eu não sabia. Né? Eu entro na internet, nem era aquele carro que eu queria. Eu entro num portal, nem era aquilo que eu queria. Mas aquilo foi de tal forma bem apresentado para mim, que eu passo a pensar, poxa, eu não queria isso, mas isso aqui parece exatamente como a gente ia a uma padaria de bairro, e uma padaria de centro. Vamos imaginar que o portal, se o cara anunciar o mesmo docinho numa padaria de centro, que é o docinho feito na padaria de bairro, ele vai ter dificuldade de vender aquilo. Né? E a gente sabe por que o brigadeiro no bairro custa, sei lá, R$3 o brigadeiro, estou chutando aqui, e no centro um brigadeiro muito menor, uma padaria muito mais chique, custa R$20. O que difere um do outro? Tem no meio do caminho qualidade, tem sim qualidade de produto e tal, mas não é só isso, tem um conjunto de apresentação. Entrar naquela padaria passa definitivamente a ser algum tipo de experiência. Então eu queria casar duas perguntas aqui para vocês, porque como eu tenho perguntas que são muito próximas, eu acho que é bacana que a gente, e como eu deixei você por último, vou começar por você, para não ser injusto. Eu queria 2 coisas aqui. Eu queria que vocês focassem a projeção de vocês, em 5 anos, em 10 anos, se for possível. Eu estou dizendo aqui, não são gurus, são magos, mas eu sei que vocês têm dados aí na manga e que vocês podem tentar imaginar esse futuro.
Vocês acham que esse futuro passa, nesses 5, 10 anos, essencialmente por tecnologia, ou a gente vai continuar vivendo a ideia da experiência do cliente? Porque hoje a gente fala muito de experiência do cliente. Quer dizer, o que é isso na visão de vocês? Esse futuro? 5, agora eu não estou pensando em 2025. Estou pensando em tentar fazer um exercício de futuro, como vai ter o 14º, 15º, 16º, talvez lá na frente a gente pode falar, olha lá em 2024 eu imaginei isso, e olha lá o que aconteceu. Você mesmo disse, na pista foi anunciado aqui, e nós já estamos um ano depois. Quer dizer, você já é o futuro do congresso passado. Então, eu queria ouvir isso. Duas coisas, lembrando, 5, 10 anos, vamos esticar um pouco esse exercício, e quanto vai pesar a tecnologia e experiência de gestão, experiência do cliente, quanto que isso vai pesar na opinião de vocês? A pergunta merece uns 3 dias de resposta. Vamos assim, lá. Né? Assim, é difícil prever os próximos 5, 10 anos, até porque a tecnologia tem mudado de maneira tão rápida ultimamente que eu talvez ouso prever os próximos 3, 4 anos, dali para frente, sei lá, assim. Mas o que eu posso apostar é que, assim, especialmente quando a gente olha a nossa vertical, o nosso mercado, talvez seja uma das últimas verticais na onda da digitalização, né? Olha um pouco o que aconteceu com o mercado financeiro, né? Olha o que era o mercado financeiro 10 anos atrás, e que a gente falava, nossa, só 20% das transações eram digitais, onde agora 100% de uma relação de um cliente com o banco, ela é digital. E acho que o mercado automotivo, ele passou por esse início da digitalização aqui, especialmente durante a pandemia. Acho que deu uma acelerada, e a gente digitalizou a boca do funil. Então, as buscas que antigamente eram, né, você tinha o passante na rua, que ia passear ali em grandes ruas de grandes cidades para ver as lojas, isso não acontece mais. 95, 96, 97% das buscas, elas acontecem de maneira digital. E acho que muito do que a gente conversou um pouco aqui da ineficiência, ela acontece exatamente nas etapas do funil que ainda não passaram por essa jornada digital. Então, eu acredito muito que a tecnologia, ela vem sim para, digitalizar a experiência do consumidor, isso com certeza, e para melhorar a experiência. Eu acho que um ponto importante é que, assim, quando a gente fala de digitalizar uma jornada, é de fato tornar a experiência do consumidor em dados, que possam, de fato, fazer com que o vendedor conheça melhor o comprador e possa dar para ele uma experiência mais personalizada. Isso não quer dizer que ela é 100% digital. Eu não acredito na morte do físico. Eu acho que o físico e o digital, eles vão conviver por muito tempo, mas o digital ele vai vir exatamente porque eu aposto que esses 40% de leads que não são respondidos é porque o cliente esperava uma resposta naquela hora, naquele momento. Naquele instante ele queria uma resposta, ele queria saber qual era o preço, como é que era. Isso não acontece, porque tem o fluxo, tem o lead, tem o vendedor, etc. A digitalização da jornada vai dar a capacidade de a gente ter uma relação quase que instantânea. A tecnologia, obviamente, fala muito aqui da experiência da IA generativa, ela vai mastigar essa quantidade de dados toda, dessa experiência inteira, e fazer com que o cliente chegue na boca do funil pronto para fazer gol ali. Acho que esse é um ponto. E acho que outro ponto, a tecnologia ela também tira muito da incerteza que os nossos consumidores têm hoje. Acho que se você vê qual que é um dos principais pontos de atenção numa relação de um marketplace aqui, da compra de um veículo, é a incerteza se o carro que está do outro lado é um carro de verdade, é um carro bom, é um carro ruim, será que a qualidade é essa? Se você tem já tecnologia como de gêmeos digitais, você tem uma série de tecnologias novas que trazem hoje, além dos laudos, etc., capacidade do cliente ver o carro, conhecer o carro, como se você estivesse ali, sentir o cheiro. Assim, e eu acredito realmente que, de novo, o cliente vai ter a capacidade de digitalmente ter uma experiência de ponta a ponta, mas ele também vai ter a capacidade de ter essa experiência na loja. Essas coisas vão se juntar. Então, dados com experiência de você consumir isso em experiência, digitalizar uma jornada com produtos financeiros, oferta, uma experiência única, e com, obviamente, o ser humano ele é insubstituível. Eu sempre falo assim, você pode colocar a IA que você quiser, eu tenho certeza que os seus vendedores, os meus vendedores de loja, só eles são capazes de olhar para uma pessoa e falar assim, eu entendi o que esse cara quer. E isso vai, de fato, potencializar a capacidade da gente vender de maneira assertiva e eficiente. Boa. É a mesma pergunta para todos, porque eu tenho aqui, eu já juntei duas em uma só, porque eu sei que vocês estão olhando para o futuro, obviamente, de dados, eu não quero que ninguém conte sua estratégia, eu quero só que vocês ajudem os já pensarem para onde eles vão andar. Porque eu sei que, eu estava comentando isso hoje com as pessoas, que a gente tem muita preocupação, a inteligência artificial assusta as pessoas. Muita gente que trabalha aqui
é um vendedor de loja, ele atende, ele fica preocupado. Eu estou sentado aqui, os caras estão falando, e todo mundo está falando de inteligência artificial, e eu estou pensando, eu vim no congresso, pode ser meu último. Né? E às vezes a gente está tão preocupado com a inteligência artificial que esquece da burrice natural, né? Que é você não fazer aquilo que você tinha de fazer e fazer do jeito correto. Né? Então ela vai fazer muita coisa, mas não vai fazer tudo. Né? Então sempre vai ter gente nesse congresso, eu acho que é isso. Eu queria ouvir a mesma coisa, experiência do cliente, queria ouvir futuro, 5, 10 anos, o que vocês podem dizer, obviamente, o que você já sabe, o que vocês imaginam. Legal. Acho que como o Michele falou, é um pouco difícil projetar 5, 10 anos no nosso segmento, porque as coisas mudam muito rápido, mas eu acho que a gente tem um benefício aqui de olhar um pouco os mercados maduros e eles antecipam algumas coisas que estão chegando aqui, né? E aí, acho que tem uma questão aqui, quando a gente fala de disrupção, que é interessante. Hoje tem um conceito que está sendo muito falado nos Estados Unidos e na Europa, que é o classificado híbrido, né? E o que é o classificado híbrido? Na verdade, todos nós aqui, a gente acompanhou, alguns anos atrás, o surgimento de algo que parecia ser um disruptor da nossa cadeia, né? Que era um modelo de negócio como o Kavak ou o Carvana nos Estados Unidos, que o mercado chamou de dealers digital, é o e-commerce do carro. Né? Então, aquilo na primeira vista, e os investidores precificaram aquilo como o cara que ia disruptar a cadeia. Né? Ele ia matar o marketplace e ele ia desintermediar a loja. Né? Passado algum tempo, agora vamos trazer para o presente, o que aconteceu? De fato, esses caras trouxeram algumas inovações interessantes para a indústria, mas tiveram muita dificuldade de escalar e hoje ocupam um papel até relevante na nossa indústria, mas complementar. Né? Em nenhuma forma aqui ele é um substituto dos marketplaces e muito menos da loja. Né? E aí, nesse contexto, está surgindo uma outra discussão aqui, que é o classificado híbrido, que é esse classificado aqui que a gente conhece, só que anabolizado com mais elementos de varejo digital. Então, o cliente vai nesse classificado e ele vai ter o financiamento, o seguro, a reserva do veículo, a garantia, a inspeção, às vezes até a entrega, tudo isso mais digital, só que o carro vai estar na loja. Vai ser negociado pelo vendedor da loja e provavelmente essa transação vai continuar acontecendo no ambiente físico. Então, eu acho que esse é um dos casos, se a gente for projetar, e me parece que esse é o modelo vencedor mesmo para os próximos anos, não parece ter uma disrupção. Né? Me parece que os marketplaces, inclusive, estão mais sexy do que nunca, e o modelo de distribuição no varejo que a gente tem hoje também não passa longe de ser disruptado aqui. Agora, o que sim deve acontecer para toda essa cadeia é a gente ser anabolizado por mais tecnologia. Então, o cliente vai ter mais coisa autosserviço, vai ser mais fácil para ele. Dentro do ambiente da loja, tem um mundo de oportunidades de tarefas a serem automatizadas, a serem facilitadas por IA, mas sem uma disrupção da cadeia. É um pouco do que a gente enxerga. Maravilha. Maravilha. Eduardo, a palavra é sua. Como eles falaram, assim, uma pergunta bem difícil, né? Uma vez eu fui numa reunião com a presidente mundial do Santander e perguntaram para ela, o que você vê o banco daqui a 5 anos? Ela falou, não tem nem ideia. Porque, de fato, a gente não tem nem ideia do que vai acontecer com a tecnologia daqui a 5 anos. Se você voltar 5 anos e perguntar o que seria hoje a tecnologia, esquece. Ninguém ia falar que tem IA, que tem aquilo, ninguém ia saber que ia estar nesse patamar, né? Mas eu compartilho um pouco do que ele falou no iniciozinho, que eu acho que o cliente vai se autoatender muito mais. A digitalização já existe, né? Mas eu acho que ele vai esperar mais do marketplace, vai querer mais informação, ele vai ser tipo mais consultivo. E a IA, quando a gente fala que acha que a IA vai tirar o emprego, ela não vai tirar o emprego. O que ela vai fazer é mudar o emprego. Em vez de você ficar respondendo as coisas, né? Tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem outro carro no estoque. Não precisa fazer esse tipo de resposta, a máquina consegue fazer. Só que o finalzinho, a venda, aquela parte humana, onde é que você faz, onde você mostra quem é o vendedor, né? A IA não é vendedora, né? E a IA tem seu limite. Ela vai até a hora que o cliente começa a querer negociar mais. Aí ele tem que passar para o vendedor. Então, na verdade, o vendedor vai se beneficiar. Se for esperto, em vez de trabalhar contra a IA, né, achando que ela vai combatê-lo, na verdade, pode usar para lhe ajudar. Né? Pegar já o negócio mais chegado, o lead já no finalzinho do funil. Entendeu? Então, acho que a IA vai nos ajudar bastante. Mas não é só IA, né? Toda a experiência que está acontecendo. A gente está tendo o Renave agora, então a transferência digital. Imagina como todo o processo de compra pode ser feito direto tudo no marketplace, contratação de seguro, contratação de financiamento, transferência do veículo. Né? Então, tem um universo que pode ocorrer de forma digital aí muito grande, né? Que já está acontecendo. Né?
Então, talvez 5 anos dê até para ter alguma previsão, porque os nossos planos são de 5 anos e tal. Agora, de 10, aí já é impossível, né? É impossível. Mas eu concordo com ele. Eu acho que vai ser o cliente muito mais digitalizado, esperando mais do marketplace. Muito questão de dados, a informação. Eu quero o tipo de carro tal, como eles fizeram as buscas abertas, né? Talvez o cliente queira mais disso, né? Pô, eu quero um carro tal, que tipo de carro tem? O que você me sugere? O que tem de outras coisas? Conversar mais. A gente percebe que muitos dos usuários não têm prática de comprar carro, né? Para a gente é um negócio natural, mas para eles não é. Então, porque eu quero um carro tal, eu tenho uma família grande, que carro é adequado? Me compara 2, 3 carros, né? Qual que é mais legal? Quem tem esse estoque? Então, acho que talvez esperem mais isso do marketplace, que a gente seja mais informativo e mais consultivo também. E que possa fazer as operações ali, tudo ali dentro do marketplace. Maravilha. Sancler, a pergunta para você é a mesma. Eu me lembro que eu rodei muito tempo na companhia do Wilson, e o Wilson sempre falava, não, vocês têm uma ficha complicada, liga para mim, eu tenho uma santinha lá, eu ponho no pé da santa. Eu me lembro de Wilson falando isso, era sempre uma coisa muito engraçada, que a gente deixa lá, ora para ela, quem sabe a santa pode fazer uma coisa. Então, é uma coisa humana. Eu quero ouvir isso de você, olhando da sua perspectiva, obviamente não é a dele, mas olhando a sua, essas pessoas também querem ouvir a relação entre o trabalho delas e a inteligência, e como você enxerga isso, experiência do cliente para os próximos anos. Bom, próximos 5 anos, eu diria que a gente vai estar adaptado. Nos próximos 10 anos também adaptados. O fato que o grande diferencial do ser humano é a capacidade dele de adaptação. Foi isso que fez ele permear por centenas e centenas de anos, milhares de anos, porque a gente tem capacidade de adaptação. Isso acontece com as empresas que são longevas, as empresas que são perenes, elas são adaptativas. É assim que eu vejo que vai ser esse mercado. Eu creio que a importância, os classificados não ficaram tão sexy como estão, uma coisa que a gente falava bastante, e de fato hoje ele está realmente muito sexy, porque de fato a gente vem se adaptando ao comportamento do consumidor. Isso tem acontecido com os classificados como um todo, e também se adaptando ao lojista, como a gente pode servir mais lojista. Então, como é que eu vejo? Um mercado onde a gente vai se adaptar. Agora, uma coisa é fato, se a gente quiser se adaptar, a gente tem que se adaptar ao comportamento e ao cliente. Então, a experiência do cliente cada vez mais vai ser privilegiada. E ela, quando a gente fala de experiência do cliente, ela vai permeando todas as nossas sensibilidades. Então, a experiência do cliente está muito relacionada à conversa, à resposta do lead, à interação visual e também ao tato e à sensação. O fator emocional que a máquina não consegue dar, o ser humano consegue dar. Eu acredito que as transações vão continuar acontecendo envolvendo seres humanos. Como isso vai ser feito daqui a 10 anos, eu não sei, porque a gente vai se adaptar. Mas que o ser humano vai ser o centro dessa relação. E as experiências do ser humano, do consumidor, vão ser privilegiadas por qualquer plataforma, pelos lojistas que estarão nesse mercado, também isso vai acontecer. Uma outra coisa importante, quando a gente pensa, hoje eu fiz a palestra aqui e falei sobre mitos, né? Eu falei sobre mitos e realidade relacionados à inteligência artificial. Existem muitos mitos, pessoal, relacionados à inteligência artificial que não são verdadeiros. Um deles é que não vai existir mais empregos. Cara, vai ter emprego, é lógico que vai ter emprego. Só que vai ser de um jeito diferente, do mesmo jeito que se cortava cana em Ribeirão Preto com facão há 15 anos atrás e hoje se corta com máquina, mas você precisa do cara para construir o trator, você precisa do cara para construir o drone, você precisa do cara para pilotar o trator. Cara, vai ter emprego, só que vai ser de um jeito diferente. Então, eu vejo que daqui a 5 anos estaremos todos nós, vocês, muito adaptados e trabalhando para os nossos clientes. Muito bom, acho que muito bom, muito bom. É isso mesmo, palmas para todos. É isso mesmo. Sabe, Sancler, as pessoas de alguma forma elas querem ouvir isso, sabia? Eu acho que é importante as pessoas saberem que elas vão ter onde trabalhar, elas vão ter, porque o medo de perder o ganha-pão é uma coisa incrível, todo mundo tem. Todo mundo fica olhando para o seu mercado futuro e fala, o que vai ser da minha vida? Eu acho que eu fiz essa pergunta porque é bacana ouvir da boca de vocês que o que está acontecendo com essas pessoas aqui é a mesma coisa que aconteceu com o Congresso Fenalto. Você estava falando que os portais estão sexy, o Congresso também está. É lindo você passear pelo Congresso. Eu estava no primeiro, Foz do Iguaçu, o Congresso inteiro não tinha 200 pessoas, tinha 3 estandes, um patrocinador, e a gente olha um Congresso internacional, 13 anos depois, com tanta gente aqui. Olha o tamanho desse auditório, é maior que o primeiro Congresso Fenalto inteirinho, é o dobro do tamanho do primeiro Congresso inteiro. Então,
O congresso também, a gente passeia por aqui, dá vontade de ficar. Eu vou encerrar dando um espaço para vocês se despedirem, mas eu queria, porque eu sei que tem uma festa lá fora acontecendo, eu sei que as pessoas ainda querem aproveitar os estandes, tem comida, tem bebida ali fora, tem gente bonita, tem negócio para fazer, né? Tem todo um network que as pessoas querem fazer, eu acho que é bacana que a gente devolva elas para lá, mas eu acho que eu ouvindo aqui como quem mediou, tranquilizou inclusive o meu coração, ouvindo isso, porque eu sei que as pessoas se preocupam, são seres humanos que estão sentados aqui, é legal saber. Então, fica antenado no que está acontecendo por aí, vai ter espaço para você, se você estiver antenado. Tem boia fria, talvez, que tenha saído do mercado e nunca mais conseguiu se encaixar. Mas tem outro que foi operar a máquina, foi consertar a máquina, foi fazer. Então, eu acho que esse paralelo foi bacana, né? E todo mundo dizia, o que vão fazer com esses 800 mil? Ninguém queria boia fria. Depois todo mundo falava, e agora, vamos fazer o que com ele? Você quer o boia fria ou não quer o boia fria? Né? Eu entendo que essa transição, quanto mais lenta ela for, mais rápido as pessoas vão se adaptar. Mas eu acho que o que vocês disseram aqui, de alguma forma, tranquilizou o meu e eu acho que deve ter tranquilizado o coração de muita gente aqui. Então, eu vou abrir para vocês irem se despedindo e convidando as pessoas para visitar o stand de vocês e fazer mais negócio aí. Eu vou ser rápido aqui, não quero segurar o chopp de ninguém aqui, então foi um prazer falar com todo mundo mais uma vez. Queria falar que vocês podem contar tanto com o Icarus quanto o Itaú nesse processo de evolução dos negócios de vocês, evolução do cliente, evolução da tecnologia. A gente está aqui para suportar e sempre garantir que a gente vai sempre achar o match perfeito entre comprador e vendedor, com todas as tecnologias que aparecerem. Contem sempre com a gente, com o nosso time comercial, nosso time de produto. Tá? Obrigado, gente. É um prazer estar com vocês. Boa. Legal, eu também agradeço o tempo de todos, também a discussão super rica aqui com meus colegas. Também convido todo mundo a visitar a gente lá dentro do stand do BV, ou a qualquer momento também procurar um gerente de relacionamento do Banco BV, que vai ter muita novidade no ano que vem do Na Pista. Obrigado. Boa. Obrigado, agradecer também a presença de todos, a troca de ideias aqui com os colegas, muito legal. Convidar para o nosso happy hour, que começa agora às 7 horas, e aproveitar e fazer um convite também, que quem quiser testar a nossa inteligência artificial, que a gente vai começar agora em dezembro, um piloto, fala com a nossa equipe comercial lá, que a gente vai começar agora no CRM com o IA. Tá? Então é um teste agora que a gente vai fazer, vai pilotar, quem quiser participar, fala com o nosso gerente aí para participar, também é um convite. Bacana. Boa. Bom, quero agradecer também todos vocês que estavam conosco até agora, quase 7 horas da noite. Muito obrigado mesmo pela paciência e o carinho de vocês. Quero agradecer aqui, tá com o Michele, Fernando e Eduardo, muito legal estar com essa galera aqui, são pessoas que eu admiro, profissionais espetaculares, que lideram esses super times, e é muito legal estar com vocês aqui, muito obrigado. E também o convite para ir no Banco Pan. Detalhe, a gente vai ter que, como a gente tem mais 2 dias de festa, vai agora em um, amanhã vai no outro, depois vai no outro, dá para passar em todos e todo mundo se diverte. Um abraço para todos. Obrigado. Salve de palmas, pessoal. Obrigado.